Olá, seja bem-vindo à aula 8 do nosso curso Metodologia Supera. Nesta aula abordaremos os conceitos de Prime e de memória com alguns exemplos e criatividade e cognição social. Com isso, vocês têm como repertório uma abordagem conceitual dos processos cognitivos do método Supera, que certamente contribuem para uma fala mais consistente para toda a equipe de Superas que atuam em nossas franquias desde o início do processo, que é dar a qualquer pessoa a oportunidade de fazer parte de uma sociedade com mais saúde mental. Porque é fato, existem 7,5 bilhões de cérebros humanos por aí e todos precisam de ajuda. Parabéns pelo Fórum 7, eu aprendi com vocês um bocado de coisas, mas o Fórum 6 sobre memória operacional é o meu favorito. Quanta coisa boa! Então, desejo que essa videoaula encerre esta unidade de maneira significativa e começo os 5 momentos para a memória de uma boa aula. Então, a gente considera que uma boa aula tem que ter pelo menos esses 5 momentos. Quando eu trabalho com ativação prévia, eu começo a dizer para o meu cérebro onde e como ele vai armazenar a informação. A ativação prévia pode começar dias, semanas e até mesmo meses antes da aula. O aluno não tem que conhecer o tema, não precisa necessariamente saber o que eu vou falar, mas eu começo a lançar perguntas que vão instigar a curiosidade dele. Você, educador, tem no primeiro bloco do roteiro de aula mensal as reflexões que serão trabalhadas durante o mês, se for o roteiro 1 do mês, e na sequência, nos outros roteiros, as reflexões das próximas semanas. Essas informações não estão lá para ocupar um espaço. Elas têm essa função, a de ativação prévia. E nada mais é que eu estou fazendo, eu vou preparando memórias que vão ser necessárias para essa aula ou para esse conceito. Por exemplo, na aula de ábaco, meu aluno sabe onde ele vai chegar? Ele sabe o que vai fazer depois de treinar a base 5? Sabe que vai usar a base 5 e 10 juntas em uma subtração e uma adição? Ele sabe que tem níveis de aprendizado? Que o ábaco dele terá pelo menos 6 ou 7 selos de apostila? Que um treino de ábaco concentrado de 15 a 20 minutos impacta diretamente no treino da atenção, na memória de trabalho e no aprendizado? Que ele não está no Supera para aprender ábaco, mas sim para treinar o sistema atencional, a manter-se focado, a treinar o controle inibitório, o autocontrole, a diminuir os estímulos exteriores e interiores e filtrar a informação, a automatizar ações? Ele precisa saber o que está pela frente, antes mesmo de chegar lá. Em que momentos eu peço ao aluno que depois de 15 minutos pare seu treino e observe o colega do lado que está mais adiantado? Ou que olhe no quadro algum apontamento do educador relativo ao ábaco ou dou a ele alguma estratégia adicional para o treino? Aquele mesmo exemplo que eu já tinha dado, esconder a coluna da esquerda com uma dobradura de papel. O que acontece com o seu pensamento quando você precisa administrar muitas variáveis ao mesmo tempo? Não vou dar resposta, não vou dar conceito. Eu vou pegar exemplos práticos da vida desse aluno que são importantes para a construção da aprendizagem dele. Por exemplo, não vou dar conceito de censo vestibular neste momento de ativação prévia, nem vou dar aula de física, mas o próprio aluno pode estabelecer algumas relações antes mesmo dele ter contato com o conceito de censo vestibular. O que acontece quando um carro de teste bate na parede? Por que o tiozinho azul não parou junto com o carro? O carro é que bate e quem sai pela janela é o boneco azul? Como é possível ficarmos em pé, caminharmos por aí, sentir a gravidade que age sobre o nosso corpo e praticar esportes? Como o cérebro detecta a posição estática da cabeça e sua aceleração, ou seja, a passagem da inércia ao movimento? O que acontece quando uma pessoa não percebe com clareza os contornos dos objetos, por exemplo, os degraus de uma escada? Como sabemos de fato que a nossa mão está coçando nossa cabeça se não a conseguimos ver? Ou porque alguns padrões de cor e de formas dão a ilusão de vibrar?
Não vou dar a ele o conceito de canal sensorial, de visão, de propriocepção, mas o próprio aluno já pode estabelecer relações. Quando a gente fala sobre a importância da alimentação, eu estou falando disso. Preparar as situações de aprendizagem, fazer circular a ideia no ar. E isso que a gente chama de ativação prévia. O seu papel é ativar. Segundo momento, pré-exposição. Minutos, horas antes eu falo. Gente, hoje vamos estudar sobre estratégia e tática. E aí, tá todo mundo preparado para o tema dessa semana, que será treino e disciplina? Você sabia que o treino modifica seu cérebro? O que você já sabe sobre determinação? Não estou dando aula, estou pré-expondo esses conceitos. O meu aluno já deveria chegar na unidade sabendo do tema do mês e da reflexão da semana, que será trabalhado. Poderia ter enviado a ele no dia anterior ou pela manhã um zap com uma pergunta dessas. Se nós somos uma rede de escolas dedicadas a compartilhar os avanços da neurociência e potencializar as capacidades do meu aluno, nós já temos que fornecer a ele as estratégias adicionais ao seu aprendizado. E por que eu não estou fazendo uso disso, desses conceitos da neurociência? O Supera não deve ser um espaço a mais de uma aula convencional. Isso o aluno já tem fora da nossa rede. A nossa rede é dedicada a exercitar o cérebro. Nós promovemos uma estimulação cognitiva para desenvolver um cérebro harmonioso e integrado. Então, neste momento da aula, eu estou pré-expondo o conceito. Terceiro momento, priming. Com isso, eu chego em um dos conceitos mais importantes, que é o que se tem falado mais atualmente em neurociência, que é priming. A chave hoje para aprendizado tem sido os processos de pré-ativação, que a gente chama de priming. Priming é a pré-ativação sem que a pessoa tenha consciência, sem que eu explique o conceito, eu entro na sala e eu começo a lançar palavras, imagens, fotos que tenham relação com aquilo que eu vou apresentar. Vocês lembram da primeira imagem que apareceu assim que este vídeo começou? Vou mostrar uma parte da imagem. Lembram agora? E se eu mostrar essa? E se eu mostrar agora essa? Lembraram? Evocaram a imagem? E agora? Mais essa. E por fim, se vocês voltarem o vídeo lá no início, vocês vão conferir que ela estava lá. Como educador, eu vou lançando as imagens que preparei, uma música, enquanto os alunos vão entrando, se organizando na carteira, enquanto eles vão se preparando, eu não falo nada. Eu vou pré-ativando as informações, as imagens que os alunos vão precisar ativar para esta aula. Então, eu começo a lançar as informações. Se a reflexão da semana é treino e disciplina, o mural do corredor, a televisão da recepção, a televisão da sala poderiam estar com imagens de pessoas treinando, caindo, retomando o treino, ensaiando jogadas, equilibrando-se em cortas, imagens de pirâmides humanas, um compacto com as melhores jogadas, as jogadas ensaiadas, entrevistas com grandes esportistas sobre como chegaram lá, qual a rotina de treino deles. Isso já vai pré-ativar conceitos. Lanço muitas imagens rapidamente e daí dou a minha aula. E por incrível que pareça, os estudos mostram que mesmo sem o aluno ficar olhando, sem mesmo ter o significado verbal para aquilo que ele ouviu ou para aquilo que ele sentiu, ele vai poder construir uma imagem de uma forma muito mais sólida, um conceito muito mais elaborado do que se eu apenas tivesse falado com ele pela primeira vez. Lembram do conceito de memórias em rede? Priming, ou pré-ativação, refere-se então a um sistema de facilitação. É o uso, sem precisar, de um acesso consciente de experiências passadas para facilitar o funcionamento presente. Por exemplo, quando usamos fragmentos de uma imagem,
ou o início de uma palavra ou frase como dicas para ajudar a decifrar antes mesmo que a informação se concretize. Vamos fazer um exercício de Prime. Peguem o seu lápis e caderno e anotem o mais rápido possível o maior número de palavras assim que o slide aparecer na tela e terminem quando ele sair. Palavras que começam por Ok, stop. Acabou o tempo. Provavelmente você deve ter iniciado com palavras que começam somente com pri. Foi a primeira coisa que eu fiz. Primeiro, primeira, primogênito, primo, prima, primário, primórdio, primordial. E depois comecei a escrever palavras que iniciam com pri, mas com novas combinações. Coloquei o N. Princesa, príncipe, principado, principesco, principal, principalmente, princípio. Aí deu um branco. E eu comecei a pensar em outras letras. Depois do pri, assim como eu fiz com o N, encontrei o S. Mas não vieram duas palavras. Prisma e Priscila. O primato eu escrevi porque sobrou tempo e não combinava aí com nenhuma das outras. Outro exemplo de priming com palavras. Uma palavra pode ser acessada mais rapidamente se tiver antes outra palavra da qual partilha características semânticas. Se eu falar médico, que palavra vocês associam? Que acessam mais rapidamente? Médico? Pode ser hospital. Se eu falar oca. Se eu falar balé. O priming, na realidade, é um tipo de memória induzido por pistas ou dicas. Às vezes estamos tentando lembrar de uma música, de um poema e não conseguimos. Mas se alguém cantar para nós as primeiras palavras da música ou recitar o início dos primeiros versos do poema, quase instantaneamente nos lembramos de todo o restante, como aí uma reação em cascata. Vamos fazer um exemplo com música. Quem lembra da música Chega de Saudade? Olha, vou ter que fazer isso em prol da ciência, ok? Com licença. Vou cantar um pouquinho. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Lembraram? E vocês lembram do poema No Meio do Caminho? Não lembram? Da pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Lembraram? Bem, gente, se vocês não lembraram nem da música e nem do poema do Carlos Drummond de Andrade, depois dessa performance, temos um problema. Um problema de idade. Vocês são muito novos. Outro exemplo é quando temos que ir a algum lugar e muitas vezes só nos lembramos de onde está o tal do prédio quando dobramos a esquina pertinho de onde ele está localizado. Prime é um tipo de memória descoberto e muito utilizado recentemente na neurociência. Ela evoca memórias, mas por meio de um estímulo sensorial com som, imagem, cheiro ou alguma palavra. Já simplifiquei com palavras, com imagem, com música, mas e com cheiro. Por exemplo, o cheiro de terra molhada pode fazer você lembrar de uma viagem que você fez ao interior, a uma fazenda e que choveu o dia todo, mas que você já nem lembrava. A minha professora de espanhol, a Juliana, ela fala que quando sente cheiro de baunilha, ela lembra lá de casa,
que é onde eu tenho aulas com ela, que é a fragrância que é a marca registrada da nossa casa. A Isa, outro exemplo aqui da comunicação, semana passada ela me mandou uma mensagem enquanto eu estava lá no congresso Brain 2018, estivemos lá dizendo: Sol, usei Dior hoje e na hora eu lembrei de você. Um cheiro evoca uma lembrança. Bem, o quarto momento de uma boa aula, revisando. Depois de eu trabalhar o conceito na parte do conectando, no roteiro de aula Supera, por exemplo, depois de eu terminar o processo de aprendizagem, você pode parar na frente do seu aluno e poderia falar assim: quem é capaz aqui de fazer um resumão de tudo que eu falei? Cada dia você escolhe 1 ou 2 da sala para falar com as palavras dele, com o vocabulário dele. A ideia não é corrigir, mas o educador, você pode falar: interessante, Joãozinho. Não é bem assim. Ou, alguém poderia completar a ideia da Sol? Dessa maneira, eles vão se organizando nas certezas deles. Aqui no curso eu faço exatamente isso. Eu procuro trabalhar com os pontos-chave da aula que foi dada, um resumão. Geralmente eu anuncio assim: ok, até aqui trabalhamos com os conceitos de pré-exposição, prime e resumo. E aí, toda vez que eu, educador, der uma aula, eu vou fazendo uma revisão. Quinto momento de uma boa aula, revisão. Revisão não leva mais do que 30 segundos. Todo mundo vai escrever em papel, ou na agenda, ou no verso da apostila, 2 palavras relacionadas com a aula que tivemos hoje. 2 palavras. Isso é o suficiente para fazer um resumo, uma ativação mental e resgatar o conteúdo. Gente, lembra sobre o que falamos sobre tolerância à frustração? Quero 2 palavras. Claro que não sejam tolerância e frustração. Ou, hoje eu quero uma figura. Não precisa ser bonita. Eu quero uma figura que venha à cabeça de vocês quando eu falo estratégia e tática. Ou eu quero uma data. O que eu preciso é ativar rotas no cérebro. A gente precisa realmente saber trabalhar com essas 5 etapas, esses 5 momentos que são fundamentais para a aprendizagem, para a construção de memórias em rede. A gente não pode esquecer que o cérebro da gente trabalha com organização de memórias. E essas memórias precisam ter as 3 etapas fundamentais que são fixação, retenção, evocação. E mais uma etapa que não é bem aí uma etapa, mas é uma questão básica, que é o esquecimento. Se eu vou armazenando gradualmente e com significado, eu vou construindo mecanismo de retenção. Aquilo que eu armazeno de supetão, que eu decoro de véspera de prova, eu esqueço de supetão. A informação que eu recebo num dia, mas no outro dia já é a outra, se a primeira não for armazenada, não for revista, o cérebro não consegue resgatar. A chave da gente garantir uma retenção é trabalhar a etapa de fixação. É gradualmente ir ativando o cérebro deste aluno e ajudá-lo a fixar o aprendizado, para que ele possa ter uma repetição, posteriormente uma fixação, para a gente tentar evitar o esquecimento. Tentar evitar, porque se o aluno não faz uma revisão contínua, se ele não utilizar o que ele fez em sala, ele provavelmente não vai evocar. Então, a aprendizagem deve ser gradual e ela envolve uma organização de um funcionamento cerebral, uma significação para o meu cérebro dos passos necessários para o armazenamento. Isso é uma aprendizagem gradual e é com isso que a gente consegue evitar ou reduzir o esquecimento. Os estudos mais atuais têm se dedicado muito no que a gente chama de memória implícita. Essas etapas que a gente chama de ativação prévia, de priming, fazem parte da memória implícita, porque nós, educadores, sabemos trabalhar muito bem com as memórias explícitas, que é aquela memória verbal, declarativa, aquela memória
que eu sei falar, que eu falo sobre, mas está na hora de a gente aproveitar as nossas memórias e as informações que são armazenadas de forma não consciente, as memórias implícitas. Se eu vou pré-ativando rotas, mesmo que eu não saiba onde essas rotas, todas pré-ativadas, vão acabar, vão culminar, qual é a aprendizagem que isso vai resultar, mesmo que eu não saiba, eu estou organizando e relacionando informações de forma tão gradual que quando eu der a informação, o meu aluno vai vir com a sensação de isso eu já sei. Isso tem a ver com o jeito que a minha mãe resolve a agenda dela, tem a ver com o jeito que meu pai organiza a pasta dele, como ele relaciona os gastos da casa, tem a ver com o meu gestor faz para otimizar uma reunião, para eu apresentar um report, para eu organizar datas e fatos para um concurso. Tem a ver com o carro de testes, tem a ver com a projeção do meu corpo em relação ao espaço, com a força que eu emprego para abrir a geladeira, para mover a peça no tabuleiro, para descer a escada da minha casa, mesmo se for à noite. Tem a ver com o que nós estudamos na videoaula 6. Então aquela pergunta que a Sol fez tinha a ver com isso. E são essas sensações de é a sensação que o cérebro resgatou a informação. Se o meu aluno falar, Fanny, eu não sei fazer exercício 24, você não precisa falar como faz, você fala, é a tabela de 2 entradas. Se ele souber o conceito, souber a informação, ele vai fazendo uma trajetória que você ajudou o cérebro dele a fazer, a organizar para chegar até aquele ponto. E é esse o grande ponto das memórias implícitas, que a gente tem pouco acesso consciente, mas elas estão fortemente presentes no nosso dia a dia. Essas questões de pré-ativação, de prime de memória, são questões muito atuais, muito bacanas e que merecem a nossa atenção. Porque o Supera não é um lugar de fazer mais do mesmo, para repetir processos de ensinagem e aprendizagem que já sabemos e que não estão dando resultado. Não mais da mesma escola. Supera é local de agregar a aprendizagem de processos conscientes, do educador partilhar o que está fazendo, por que está fazendo, como você, educador, faz. Deixar cada vez mais claro o que é preciso fazer para aprender e como o aluno pode empregar isso no seu dia a dia. É isso que faz uma escola de estimulação cognitiva. É isso que faz de nós treinadores cognitivos. O aluno pode não estar consciente de tudo o que ele está ativando no cérebro dele, mas no momento que ele vai tomar consciência do que ele vai aprender. Hoje a gente vai falar sobre processamento sensorial. Hoje a gente vai falar sobre canais sensoriais, que são poucos conhecidos, que vão além dos 5 sentidos que já foram ditos na Idade Média. Hoje a gente vai falar dos benefícios de se ter um hobby, da importância da leitura, de conhecer lugares diferentes. Hoje a gente vai falar sobre monitoramento de entrada de estímulos externos e internos. Quando eu faço isso, coloco o aluno nessa consciência que ele diz, então isso tem a ver com aquilo, então isso tem a ver com o outro, aquele outro. E isso tem a ver com aquilo, traz segurança dele que já tem memórias do que você vai falar. E isso traz uma redução de ansiedade e um conforto emocional. Que ele já tem informação e que cabe a ele reorganizar essas informações que vão chegando e como ele as acessa inconscientemente. Bem, o que falamos aqui foi em termos de neurociência de informações de memórias implícitas, de memórias não declarativas, de memórias que não exigem um resgate consciente,
que a gente acessa porque já são processos automatizados. De memórias que a gente não acessa por causa da organização cerebral, de um mecanismo natural que faz parte da gente. Todos nós temos coisas que não acessamos. Por quê? Pela enorme quantidade de informações que a gente processa. A gente só consegue tomar consciência de cerca aí de uns 5% dos processos. A grande maioria são processos inconscientes. Ou seja, a maior parte do que a gente processa no nosso dia a dia não é consciente. Sim, é isso mesmo. Pelas estimativas dos maiores experts do mundo em cérebro e cognição, a consciência ocupa no máximo 5% do seu cérebro. Todo o resto, 95%, é do reino do inconsciente. Muito do que você faz o tempo todo é inconsciente. Falar, por exemplo. Você simplesmente pensa no que vai dizer, as ideias, e não precisa selecionar conscientemente as palavras. Elas simplesmente aparecem. Isso acontece porque o seu inconsciente trabalha nos bastidores durante esse papo, vasculhando o seu vocabulário e abastecendo o consciente para ajudar você a se expressar. Enquanto você escuta outra pessoa falar, acontece algo parecido. Você não precisa analisar e decodificar conscientemente cada palavra do que ela está dizendo, porque o seu inconsciente se encarrega de transformar em ideias os sons que estão saindo da boca dela. Quando você lê um texto, é a mesma coisa. O inconsciente transforma automaticamente os símbolos gráficos, as letras, palavras da página em ideias, que só então são transmitidas para a sua consciência. O inconsciente se encarrega de tudo o que fazemos sem esforço perceptível, como andar na rua ou escovar os dentes. Por causa disso, ele opera em potência máxima o tempo todo. Mas não é consciente porque eu reprimo, porque eu não quero acessar. Não é consciente porque se eu ficar prestando atenção em tudo, eu não faço as coisas. Eu preciso de um processamento mais rápido, eu preciso ser mais rápido. Então eu foco naquilo que envolve qualitativamente uma aquisição para mim. O resto fica em termos de sensações, de percepções, de memórias relacionadas. E é isso que nós estamos falando e tentando resgatar e aplicar dentro de contextos de aprendizagem úteis para a vida. Esse resgate do ambiente, da organização do ambiente, que permite ao nosso aluno garantir um processo de aprendizagem muito mais efetivo e contínuo. Então, Educador Supera, você tem essa função de ensinar ao seu aluno como ir armazenando as informações que ele vai usar para a vida, na escola, no trabalho, em casa. E o Supera tem sim um currículo. Tem um currículo neurocognitivo e social. Nós estimulamos e treinamos as funções cognitivas, atenção, memória, as funções executivas e como educadores precisamos estar atentos a isso. Porque vai que alguém pergunta para você, Educador Supera, ou até mesmo para você, gestor comercial, o que se aprende no Supera? Vai que isso algum dia aconteça. Você poderia ajudá-lo dizendo. No tempo de 18 meses conosco, trabalhamos com você e a sua função cognitiva de atenção e seus subsistemas. Atenção concentrada, atenção dividida ou alternada, atenção seletiva. Trabalhamos e treinamos a função cognitiva de memória e subsistemas. Memória de trabalho, memória de longo prazo, explícita ou declarativa, que contém a memória semântica e a memória episódica. Também a memória implícita ou não declarativa, PRIME, memória de procedimento. Também faz parte do nosso currículo neurocognitivo as funções executivas. Sério? É mesmo? Sim! Estimulamos o desenvolvimento das funções executivas de iniciar tarefas, inibição de respostas,
foco, gerenciamento do tempo, flexibilidade mental, memória operacional, autorregulação, autocontrole, organização, priorização e tomada de decisão. E também, meu senhor, minha senhora, fazem parte do nosso currículo neurocognitivo o treino da criatividade. Uou! Como assim? Eu posso aprender criatividade? Não sei nem os nomes das cores. Mas é claro que pode e deve. Uma coisa é a arte criativa, outra coisa é o que nós nos dedicamos a trabalhar aqui no Supera. A capacidade criativa do seu cérebro. Porque todos nós temos cérebros criativos. Isso mesmo. Todos nós, porque somos equipados com basicamente as mesmas estruturas cerebrais. A criatividade é a capacidade humana que nos permitiu sobreviver até agora. Então é possível treinar o cérebro em determinadas áreas para estimular ideias originais. Em geral, pessoas com conexões mais fortes têm ideias melhores. Criatividade é a habilidade mental de criar algo novo e original e também útil que possa ser aplicado e usado para a resolução de problemas. Quando você aprende a ser criativo de maneira mais eficiente, não há limites para ideias e produtos inovadores ou para novas maneiras de realizar coisas a serem exploradas. Você usa a criatividade inúmeras vezes no seu dia a dia e ser criativo é essencial para entender este mundo no qual a gente vive e as mudanças que ocorrem tão rapidamente. Aqui nas aulas Supera, dentro do nosso currículo de criatividade, exercitamos a imaginação para a construção de um portfólio de imagens mentais, o pensamento hipotético, o pensamento divergente, que é o famoso pensar fora da caixa, o pensamento convergente, o pensamento inferente, julgamento. Também, aqui no Supera Ginástica para o Cérebro, promovemos o desenvolvimento de um bom funcionamento social, que é a sua cognição social. Nossa, que interessante! Fale-me mais sobre isso. Claro! Uma boa cognição social está relacionada à habilidade de extrair pistas sociais e emocionais em uma situação de interação social. Quem nunca disse algo que depois, pensando bem, poderia ter sido dito de outra forma? Ou ser capaz de perceber que uma pessoa disse algo que não deveria e que a outra pessoa pode ter se sentido incomodada. E sabe aquela primeira impressão instantânea que parece puro instinto e sempre temos ao conhecer alguém? É o julgamento, feito por uma região cerebral. Essa região se chama área fusiforme e é um pedaço fininho e comprido da parte de baixo do cérebro. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, a sua área fusiforme analisa o rosto dela. O processo dura frações de segundo e é inconsciente, ou seja, você não percebe que está acontecendo. Essa região fusiforme se especializou em julgar rostos e faz parte da sua cognição social. A cognição social também tem a ver com perceber sinais emocionais básicos. Alegria, tristeza, nojo, medo, surpresa, raiva, que as pessoas expressam por meio da expressão do olhar, dos gestos corporais e, sobretudo, das expressões faciais. Muitas vezes, só pela expressão facial ou até mesmo pelo tom de voz de um amigo ou parente, dá para perceber se ele estava triste, animado, chateado ou feliz. E esse currículo neurocognitivo e social trabalhado em 18 meses do curso Supera pode dar a você melhores condições de ter um funcionamento competente do seu cérebro, o que impacta em todas as áreas da sua vida. Nossa metodologia é pensada para a promoção da saúde mental e social e funciona como uma cápsula de neuroproteção. Porque quanto mais usamos o cérebro
mais cérebro a gente tem. Ficamos por aqui. Terminamos a unidade 2, uma série com 4 aulas com conceitos fundamentais para o processo cognitivo. E anuncio que ficou muito empatado o desejo de vocês de estudar mediação de aprendizagem e funções executivas. E o ganhador é... Funções executivas! Trabalharemos uma série de aulas exclusivamente com esse conceito. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, não esquece do joinha e inscreva-se no nosso canal. Depois, vá lá no fórum e deixe registrada a sua contribuição para o nosso aprendizado. Muito obrigada por me permitirem fazer parte da construção do seu aprendizado. E um abraço carinhoso da Sol Jacob e até a unidade 3. Fiquem agora com a música Chega de Saudades, para vocês conhecerem. Treine o seu cérebro!